Boa tarde a todas. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire agora e sempre, e que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. Quando Cristo aqui esteve, Ele disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E nós entendemos que para ter vida em abundância, necessitamos colocar o Evangelho do Cristo em prática no nosso dia a dia. Quando assim nós fazemos, colocamos o Evangelho de Jesus no nosso cotidiano, temos a certeza que os desafios que nós temos, nós conseguimos ultrapassá-los com mais facilidade. Quando nós colocamos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, ela nos abre um horizonte muito maior, porque a doutrina dos Espíritos, ela veio para nos esclarecer. A doutrina dos Espíritos veio para nos ajudar no entendimento do Evangelho do Cristo. A doutrina espírita, ela veio nos ensinar e nos dizer e nos informar através dos próprios Espíritos, que veio nos dizer que nós sobrevivemos além do corpo físico, que nós temos uma alma que sobrevive, que nós também não temos penas eternas. Não é porque eu erro que eu vou ser condenado. Aquilo que nós chamamos de castigo são consequências dos nossos próprios equívocos, dos nossos próprios erros. Então, a doutrina espírita também nos ensina que nós devemos, do sentimento que nós devemos ter é o amor. E assim, o Cristo, quando aqui esteve, Ele nos falou também da questão dos doentes. O tema na nossa manhã da tarde de hoje: Jesus, o médico das almas. Quando Ele aqui esteve, Ele disse que os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. E nós, quem somos? Quais são as nossas doenças? Os benfeitores e as benfeitoras espirituais nos ensinam, e nós também, na nossa vivência aqui no planeta Terra, vamos entendendo que nós temos as nossas doenças. E a nossa maior doença, nos informam os benfeitores espirituais, é o orgulho e o egoísmo, que necessitamos a cada dia fazermos com que nós possamos ir curando dessas doenças. Porque o Cristo, quando aqui esteve, Ele passou todo o seu tempo a trabalhar, a nos ensinar, nós a curarmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa arrogância, que todos nós temos, que todos nós ainda temos, uns em maior grau, outros em menor grau, mas nós precisamos a cada dia e trabalhar a cada dia para que a gente possa ir fazendo com que nós vamos amenizando tudo isso. Então, Jesus, quando esteve por aqui, quando falou que nós precisamos de médicos, que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes, Ele veio nos falar da alma. Ele veio falar da doença do espírito, veio falar da doença da alma. É essa doença, mas para nós curarmos dela, nós precisamos alinhar, o nosso comportamento, a nossa conduta às leis divinas. E quando nós fazemos isso, nós temos uma saúde integral, porque cuidamos do corpo físico e também cuidamos da nossa alma. O nosso corpo físico, ele é necessário para que ele possa nos conduzir aqui no planeta Terra onde estamos. Ele possa conduzir o nosso espírito, ele pode conduzir o nosso espírito para nós possamos atuar aqui no mundo material. Então nós necessitamos desse corpo, então é necessário que nós possamos cuidar dele, com a qualidade de vida melhor. E nós todos conhecemos e sabemos que está aí em todos os lugares o que devemos fazer para ter saúde física.
né? É uma atividade física, é uma alimentação mais saudável, porque necessitamos disso. E para a nossa alma precisamos a cada dia fazer com que transformar aquilo que nós falamos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa arrogância, transformar isso em caridade, em humildade. Nós precisamos fazer com que isso se transforme dentro de nós. Irmã Silufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela nos fala que reforma íntima não é arrancar tudo que está dentro de nós, jogar fora e colocar outra coisa no lugar. Não, não é isso. É nós transformarmos aquilo que está dentro de nós, que ainda não é bom, transformar em algo bom. Por isso que nós falamos em transformar em caridade, em humildade. É essa transformação que nós precisamos fazer dentro de cada um de nós. É convidar esse homem velho que ainda muitas vezes fala alto dentro de nós, convidá-lo e dizer a ele: olá, como vai? Tudo bem? Vamos tomar outros caminhos, tomar outros rumos. Ou seja, é trazer os nossos velhos hábitos, muitas vezes, que nos prejudica, e transformar em novos hábitos. É deste amor que precisamos fazer, investir o nosso viver, a nossa vida todos os dias. Os nossos esforços têm que ser feitos para isso. E para nós descobrirmos isso, precisamos ter um olhar de humildade para dentro de cada um de nós. Olhar aquilo que está precisando corrigir, olhar aquilo que está precisando transformar e fazer um trabalho no dia a dia, para que a gente possa fazer como se isso fosse um processo. É um processo que a gente vai tendo, né? Isso é processual, isso é devagar. Não adianta querermos nos transformarmos de uma hora para outra, né? Não é um passe de mágica, não é uma varinha mágica que se tem e que nós nos transformamos a nossa vida de uma hora para outra. Não, isso é processo, é devagar. Uns vão mais lento, outros vão mais depressa, mas todos nós estamos caminhando rumo à felicidade. Todos nós vamos ser felizes um dia. Somos todos candidatos a Jesus. Todos nós vamos chegar lá, mas é necessário que nós possamos olhar para dentro de nós, esse mergulho que deve dentro de nós, e vemos o que nós precisamos reformar, o que precisamos transformar e trabalhar em cima disso. E Jesus veio nos trazer a receita, e a doutrina dos Espíritos veio nos ensinar como devemos caminhar. Então é extremamente importante essa nossa caminhada, porque ela é necessária estarmos aqui, para que nós possamos aprender a cada dia, porque somos como o aluno da escola, que nós entramos na primeira série, na segunda série, na terceira série e assim por diante. E cada encarnação, cada existência é uma série que vamos tendo. Portanto, se ainda temos muito a curar, que ainda temos bastante a reformar, é porque não aprendemos ainda lá atrás. Mas não devemos nos preocupar tanto com isso, porque muitas vezes nós nos preocupamos em demasia com isso. Temos que lembrar que somos seres humanos, então temos que lembrar que nós somos seres que ainda estamos aprendendo, somos aprendizes. Quando nós nos colocamos na posição de aprendizes, podem ter certeza que nós conduzimos melhor tudo isso. Quando nós nos colocamos na posição de aprendizes, nós damos o direito a nós e ao outro também de errar, porque somos aprendizes, estamos aprendendo. Então, se nós ainda temos algo a aprender, nós estamos recapitulando coisas que não aprendemos atrás, como o mesmo exemplo do aluno na escola. Muitas vezes ele não repete de série, é porque não entendeu, não aprendeu, então ele vai recapitular. Então ele não perde aquilo que ele aprendeu, ele vai recapitular e aprender aquilo que não aprendeu. Assim somos nós.
estamos aqui para isso. E nesse caminhar, essa nossa caminhada, cada um vai mais rápido, uns vai mais rápido, outros mais lento, cada um na sua toada. Então muitas vezes aquilo que nós achamos que é um desastre na nossa vida, que é algo que está tudo errado, ou no mundo coletivo no qual nós vivemos, talvez o momento que estamos passando, um momento desafiador da nossa morada, que é, né, o planeta Terra, muitas vezes isso é apenas um caminho que nós temos que passar para nós chegar para ter uma vida maior, uma vida de bem. Então é importante sempre lembrarmos que Jesus está no controle, que Jesus está conosco. Então não devemos cada um de nós fazermos a nossa parte, buscarmos sempre colocar em prática o Evangelho de Jesus. Então tudo aquilo que faz nos afastar das leis de Deus, tudo aquilo que faz nos afastar dos ensinamentos de Jesus, né, que faz com que nós não estamos em harmonia com o Evangelho de Jesus, em harmonia com as leis divinas, isso nos causa enfermidade no espírito. A maledicência, a queixa excessiva, a reclamação cotidiana, são atos que nos adoecem, que nos prejudica a harmonia interior. Então, isso nós precisamos a cada dia buscar a cura para que tudo isso possa melhorar. Então, muitas vezes a pessoa também, ela pode estar bem, né, do espírito, e muitas vezes o corpo físico não está bem. O grande exemplo que nós temos é Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Chico tinha angina, que é um problema do coração. Chico tinha problema da vista, tinha catarata. Chico passou por várias cirurgias, né? Ele tinha um corpo que ainda era doente. Mas Chico dizia que ele tinha uma alegria muito imensa de poder servir. Mesmo com as suas enfermidades, ele sabia que ele podia ajudar as pessoas. Então, o seu espírito estava são. Então ele dizia assim: ao mesmo tempo que eu estou doente, eu estou são, se assim me entende, dizia Chico. Então, era um exemplo que nós podemos dar de alguém que o seu espírito era são, mas o seu corpo físico ainda era enfermo. Outro espírita também que nós podemos citar aqui é Jerônimo de Mendonça. Jerônimo de Mendonça tinha uma enfermidade que era degenerativa. Desde muito jovem, ele começou a ter uma doença que ela foi paralisando o seu corpo físico. Tem um livro que se chama O Gigante Deitado. O nome do livro chama-se O Gigante Deitado. É um livro sobre a vida de Jerônimo de Mendonça. Quando nós lemos aquele livro, quando eu li, eu me senti envergonhado. Porque Jerônimo de Mendonça, um homem que ao final da sua vida ficou cego, ele viajava o Brasil inteiro dando palestras em cima de uma maca de hospital, porque ele não podia mexer o seu corpo físico. E mesmo assim, ainda das palestras que ele fazia, diz que era uma alegria imensa. Ele cantava, ele fazia poesias, era um homem alegre, mesmo diante de tantas enfermidades. Também é um exemplo que podemos aqui também ter como alguém que o corpo físico estava doente, mas a alma estava sã. Também um outro espírita que podemos citar também é Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves tinha hanseníase, né? Que naquela época tinha um nome de lepra e que não tinha cura. Jesus Gonçalves, ele também dizia que ele tinha sido, né, em outras épocas um tirano,
alguém que prejudicou muitas pessoas. Então ele estava tendo nessa encarnação atual a grande oportunidade de poder ir se curando. Então ele dizia: bendita, santa é essa lepra. E diante de tantas, e ele falou isso depois do seu desencarne, que ele veio como dando manifestações em reuniões mediúnicas. Divaldo Pereira Franco, através de Divaldo Pereira Franco, através de Chico Xavier, e ele dava essas mensagens falando isso. Mas também Divaldo Pereira Franco certa vez disse que logo quando ele desencarnou, Divaldo, como um vidente, um médium vidente, ouviu e viu ele naquela condição que ele tinha partido, por causa que a lepra, ela acaba com o corpo. Então seu perispírito, então Divaldo viu ele bem deformado. E daqui a pouco Divaldo viu que cada ponto, cada ferida daquela era um ponto que estava iluminando. E foi assim, cada ferida daquela saía um ponto de luz. Então é um outro exemplo que podemos dar de um corpo enfermo, mais um espírito que estava que estava são, que ali estava se curando. Também um outro exemplo para sair da esfera dos espíritas é a Irmã Dulce. Irmã Dulce, segundo Divaldo Pereira Franco, que os médicos de Divaldo Pereira Franco, os filhos de Divaldo Pereira Franco, cuidavam de Irmã Dulce. Então eles diziam que Irmã Dulce tinha 30% de um só pulmão. Ela deitava ela não podia deitar, ela dormia sentada. Muitas vezes, em cima daquela cama de hospital, que ela deixa a gente assim, quase sentado, porque se ela deitasse, ela desencarnava. Em uma certa ocasião, uma das suas beneficiadas disse a ela: coitada da Irmã Dulce. A Irmã Dulce disse para ela, já no final da sua vida, muito ofegante, porque não conseguia nem falar, mas coitada, por quê, minha filha? Eu falei: a senhora está doente, a senhora não pode nem trabalhar. Ela falou: minha filha, a humanidade inteira está doente, e eu trabalho todos os dias. Quando eu inspiro, eu digo: louvado seja Deus. Quando eu respiro, eu digo: muito obrigado. Assim são os santos, assim são os espíritos superiores, que sempre estão nos ensinando. Irmã Dulce ia à Casa do Caminho, ia na Casa Espírita assistir Divaldo Pereira Franco nas suas palestras, e ia como uma freira, ia como vestida do hábito de freira, e sentava segundo Divaldo na primeira fila e assistia a palestra de Divaldo na Casa Espírita. E ao final da palestra, diz Divaldo que ela chegava em Divaldo e dizia: irmão Divaldo, a irmã do lado de lá tem algum recado para a irmã do lado de cá? A irmã do lado de lá que ela falava era a Madre Teresa de Calcutá. E Divaldo dizia que sempre tinha alguma palavra, algum recado de Madre Teresa para ela, de incentivo e de sempre fazer com que ela a cada dia tivesse mais forças para poder tocar as suas obras, para trabalhar em benefício das pessoas. É importante lembrarmos que as religiões, elas foram feitas para unir as pessoas e não para desunir. Esse é um grande exemplo de Irmã Dulce, católica, freira, ia à Casa Espírita, porque ia ouvir a mensagem do Cristo. Então as religiões foram feitas para isso, não foram para dividir nós, e sim para unir. Então, a grande importância que nós temos de fazer com que isso a cada dia podemos fazer uso disso na nossa vida. Então, vejamos só que nós então
podemos, e agora sempre lembrando também que esses espíritos, essas pessoas do qual nós citamos aqui, e obviamente muitas outras, até anônimas, que nós não conhecemos, nunca ouvimos falar, são espíritos que a maioria, ou todas as vezes, pedem para vir nessas condições, pedem para vir com essas enfermidades, para poder adiantar, para poder caminhar um pouco mais rápido, para chegar àquela daquela felicidade do qual nós falamos agora há pouco, para chegar até daquela felicidade do qual nós citamos agora há pouco, para que esse caminhar seja um pouco mais rápido. Então todos nós, como estamos na espiritualidade, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, e nesse planejamento reencarnatório eles pedem para vir com essas enfermidades, nessas condições, para poder caminhar um pouco mais. Então é extremamente importante sempre lembrarmos disso. Então precisamos caminhar. Somos aqueles que ainda estamos caminhando, estamos num planeta Terra que ainda podemos considerar que é como um hospital, que é um mundo de expiação e de provas, ainda onde o mal ainda sobrepõe ainda ao bem. Mas estamos caminhando e já estamos no mundo de transição para um mundo de regeneração, um mundo um pouco melhor para que a gente possa se habitar aqui. Então é muito importante que nós possamos trabalhar desde já, para que a gente possa reencarnar aqui novamente. Quando nós falamos, eu trabalho para um mundo melhor para os nossos filhos e netos, sim, é importante trabalharmos para que tenhamos um mundo melhor para os nossos filhos e netos, mas lembremos que nós somos espíritas, somos seres reencarnantes. Então vamos reencarnar aonde? O que nós estamos fazendo? Será que vamos reencarnar no mundo superior? Não, vamos reencarnar aqui mesmo, né? Vamos reencarnar aqui mesmo. Quantos nós já ouvimos falar, ou até nós mesmos já falamos isso, eu não quero reencarnar mais neste planeta, mas você está fazendo algo para poder não reencarnar mais aqui? Então vamos reencarnar aqui. Portanto, se trabalharmos hoje para um mundo melhor, é um mundo para nós mesmos quando virmos aqui novamente. Para nós mesmos aqui reencarnarmos, é um mundo melhor para nós mesmos. Então vamos trabalhar para isso. Somos os responsáveis por este planeta neste momento. Somos aqueles que temos a responsabilidade de fazer um mundo melhor, de fazermos este mundo melhor. Só que este mundo só vai se tornar melhor, vai ser um mundo de paz, essa paz que todos nós almejamos, que todos nós falamos, que todos nós cantamos, que todos nós queremos. Essa paz, esse mundo de paz será de paz quando for constituído, quando ele for habitado por pessoas pacíficas. Então temos que pacificar primeiramente o nosso mundo. É este mundo interior que precisa ser pacificado. Lá fora pode estar a maior guerra, mas aqui dentro de mim possa estar a maior paz. Aqui dentro de mim possa estar a maior escuridão, a maior tempestade, mas lá fora pode estar o sol brilhando, que brilha todos os seres que ali vivem. Então, este mundo, o meu mundo, quem faz com que ele seja melhor ou seja pior, sou eu, somos nós. Não, a doutrina dos Espíritos nos ensina que não existe céu nem inferno, que o céu e o inferno é um estado de consciência, nem o céu nem o inferno é um lugar circunscrito, um lugar geográfico, né? A doutrina dos Espíritos nos ensina que o céu não está para cima e o inferno está lá para baixo. Não é um lugar circunscrito, é um estado de consciência de cada um de nós. E precisamos trabalhar para que esse céu brilhe, para que aqui dentro de nós seja realmente um céu de harmonia, de paz, de amor. E é isso que precisamos fazer com que o nosso mundo tenha isso, para que não tenhamos tantos doentes, para que as nossas enfermidades sejam curadas a cada dia. Somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece.
somos marceleiros da própria cruz, colhemos exatamente aquilo que semeamos. Então Jesus, quando aqui esteve, já nos disse: a cada um é dado segundo as suas obras. E quais são, como estão sendo as minhas obras? O que eu estou fazendo no mundo onde eu estou vivendo? O que eu estou contribuindo para que tenha um mundo melhor? O que eu estou contribuindo para que eu possa curar das minhas enfermidades e auxiliar o outro também a curar das suas enfermidades? É esse olhar que nós precisamos ter. Quando a dor, quando a angústia bater na nossa porta, precisamos perguntar: para que está acontecendo isso, meu Pai? Para quê? O que eu posso aprender com isso? Estamos ainda, mas passamos ainda um tempo mais agudo em relação à pandemia. O que nós aprendemos com a pandemia? O que eu aprendi com a pandemia? O que eu aprendi com tudo isso, né? Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o motivo da nossa reencarnação? O motivo da nossa reencarnação é progresso, é progredir. E existem duas coisas somente que a gente possa, para que a gente pode progredir. Duas coisas que precisamos fazer: é aprendizado e trabalho. É eu aprender e colocar aquilo que eu aprendo em prática. Lembrando que na questão 685 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais, num comentário, eles dizem que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Portanto, estamos todos nós aqui hoje, viemos trabalhar, estamos todos aqui trabalhando, viemos trabalhar em nosso benefício, viemos aqui a entender um pouco o Evangelho do Cristo, para tentar entender, compreender e colocar em prática no nosso dia a dia, para que a gente possa, nos nossos desafios que são nossos. Os meus desafios não é o do outro, eles são meus, e eu que preciso dar conta desses meus desafios, porque essa tarefa ela é minha. A nossa tarefa aqui é de cuidar de nós, é de cuidar de mim, para que eu me torne uma pessoa melhor. E nesse cuidar de mim, é essa cura que nos fala Jesus, é a cura da alma. Quando Jesus nos fala, como nós começamos lá no começo da nossa fala, Ele nos fala da cura da alma, né? Não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É importante lembrarmos também do contexto que Jesus falou isso. Quando Jesus falou isso, Jesus estava no meio dos doutores da lei, dos fariseus, né? Que eram pessoas que achavam que eram os sãos e os outros eram os doentes, né? Porque que Jesus andava com as pessoas que eles consideravam que eram pessoas de má vida, né? Que eram pecadores, que eram pescadores, que eram prostitutas. Então, é nesse contexto que Jesus falou isso, né? Foi nesse contexto para dizer para eles: olha, não, eu vim para esses aqui, né? Então Jesus se reunia com aquelas pessoas e mostrava um caminho novo para elas, indicava para elas um caminho para que elas pudessem seguir, que iam transformar a sua vida. Falava para Maria Magdala, para que ela pudesse reformar e entender a sua vida, e ela entendeu. Falava para Pedro, né, que ainda também era uma pessoa ainda que precisava ainda entender o Evangelho do Cristo, e ele entendeu. Então, quantos e quantos Jesus ali ensinou um caminho, né? Um caminho
para que pudesse seguir. E o caminho há 2000 anos é o mesmo de hoje. É o caminho do bem, o caminho do amor. Jesus, ele não foi religioso. Jesus não ensinou religião nenhuma para ninguém. Jesus foi um educador. Se pegarmos o Evangelho do Cristo de baixo a cima e de cima a baixo, vamos ver que ele nos fala de educação, de autoeducação, e nós nos autoeducarmos. Não foi isso que Jesus fez? A tua fé te curou, a tua fé te curou, não foi eu que te curei, Jesus queria dizer, né? Vá e não peques mais, ou seja, vá e procure errar menos. Procure, né, fazer com que a tua vida, a cura das suas enfermidades, né, que ainda é maledicência, enfim, várias coisas, os vícios que ainda tens, né, vá e vai tirando, vai reformando tudo isso e vai transformando, vai se transformando, e dessa transformação que nós temos, quando nós vamos colocando o bem dentro de nós vamos percebendo que aquilo que não é bom vai perdendo espaço, vai perdendo, né, morada dentro de nós, e nós vamos nos transformando, e nós vamos nos sentindo melhores. Mas para isso nós precisamos colocar uma coisa que está lá no livro de Leon Denis, o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que Leon Denis nos fala que é a boa vontade. Ele diz, quando nós colocamos a boa vontade em prática, ela é como um imã que atrai para nós recursos dos quais vão nos possibilitar, vão nos ajudar nos nossos desafios da nossa vida. Então, quando nós colocamos a boa vontade, quando nós fazemos o bem, nós atraímos para nós recursos dos quais vão nos ajudar no nosso cotidiano. Quando nós assim fazemos também, nós criamos à nossa volta uma egrégora de luz, atraímos para nós energias benéficas, e nós criamos à nossa volta uma egrégora de luz, aonde vai atrair benfeitores e benfeitoras espirituais, aonde vai atrair energias benéficas que vão nos fazer bem. E esses benfeitores e benfeitoras espirituais vão nos intuir, vão nos sugestionar, vão nos direcionar sempre no caminho do Cristo, porque o caminho que o Cristo nos ensinou, ele é por todas as esferas. Basta nós lermos os livros de todos os espíritos que aí se manifestaram. Chico Xavier psicografou, segundo o último levantamento, somente 501 livros, né, trazendo as informações da espiritualidade. Se nós lermos, por exemplo, um livro de André Luiz, das informações que André Luiz traz da espiritualidade, vamos observar que lá é feito, lá também é o Evangelho do Cristo que prevalece, lá também é o Evangelho de Jesus, é os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então Jesus, ele rege o sistema solar, ou seja, em todos os cantos, o Evangelho do Cristo é a grande receita que nós temos, e temos que colocar aí a doutrina espírita, a luz da doutrina espírita, porque é bom lembrarmos sempre que quando Jesus aqui esteve, ele disse: eu falo para vocês por parábolas, porque ainda não entendeis o que eu falo. Então, né, quando Jesus nos fala isso, quando veio lá em João 4, quando ele anuncia o Consolador prometido lá em João 14, ele nos fala que é um Consolador que não era personificado, ou seja, em uma pessoa, era uma doutrina que viria, e essa doutrina é a doutrina espírita, que viria para ficar, para que a gente pudesse entender. Então, se é para a gente entender, para a gente novamente fazermos uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus, significa que nós não entendemos e que Jesus não falou tudo o que deveria ter falado,
que ele falaria naquela época. Por quê? Porque nós ainda não estávamos amadurecidos para isso. Ainda não estávamos continuando, não conseguimos entender ainda isso. Por que eu falo que somos nós? Éramos nós que estávamos lá, nós que viemos reencarnando de lá para cá e chegamos até aqui. Então todos nós avançamos e avançamos bastante, avançamos muito. É só olharmos um pouco para trás de qualquer um de nós aqui, não muito tempo, hoje não fazemos aquilo que nós fazíamos lá atrás. Mas se hoje ainda você se arrepende daquilo que muitas vezes você fez, é importante lembrarmos, não fique se martirizando, porque você não entendia ainda direito aquilo que você entende hoje. Você não era amadurecido o suficiente no mesmo amadurecimento que você tem hoje. Você não tinha o entendimento que você tem hoje. Você não tem a compreensão que você tem hoje. Então, não se martirize por isso, porque você também é um ser humano. E nós, como seres humanos, ainda erramos. Nós já erramos, estamos errando e ainda vamos errar. Mas o que nós precisamos fazer é entender que nós cometemos um equívoco e precisamos corrigi-lo. E quando nós cometemos um equívoco, cometemos um erro, temos que pedir perdão, precisamos nos arrepender e depois que nós vamos reparar esses nossos erros, esses nossos equívocos, essas nossas enfermidades. Então essas enfermidades que nós temos, elas vão ser curadas no nosso dia a dia, com a grande receita que é o Evangelho do Cristo, que é o Evangelho de Jesus. E essa grande receita está aí para todos nós, para que a gente possa fazer uso dela, para que a gente possa a cada dia buscar o melhor, para que a cada dia buscarmos aquilo que nós precisamos, e todos nós temos esses recursos necessários para isso. O frio não é maior do que o cobertor, ele é igual, né? Ele é suficiente para nos cobrir. Então todos nós temos a ferramenta necessária para que a gente possa progredir. Todos nós temos a ferramenta, nós temos, né, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa avançar. Todos nós, nenhum de nós foi deserdado, né? Nenhum de nós fomos deserdados por Deus, fomos deserdados pela lei divina, não. Todos nós temos a capacidade de nos autoeducar, de fazer com que, pegar o Evangelho de Jesus, que é autoeducativo, lembrarmos de Jesus, que quando dizia a tua fé te curou, ele nos exaltava. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, né? Então, Jesus como educador, e lembrando que educador ou educadora é aquele que desperta no outro o desejo de se autoeducar. Educador ou educadora é aquele que desperta no outro o desejo de se autoeducar. Não foi isso que Jesus fazia, né? Falando e exaltando as pessoas, dizendo que elas tinham se curado, que elas que tinham ali, né, se melhorado. Então é importante lembrarmos que todos nós temos os recursos necessários para isso. Gostaria aqui de lembrar também uma belíssima passagem, para nós fazermos mais uma reflexão do esforço, né? Lembrando que toda ascensão, todo crescimento, ele necessita de esforço próprio. Não há vitória sem lutas. Não há vitória sem lutas. Precisamos nos esforçar. E nesse então contexto nós lembramos daquela mulher que foi até Jesus para apenas o tocá-lo.
né, da mulher hemorrágica. Então paramos para pensar o esforço que essa mulher fez para chegar até Jesus, né? O plano que ela fez para chegar até Jesus, para apenas tocar nas suas vestes, para apenas dar um toque nas suas vestes, e ela tinha a certeza que aquilo, se assim ela fizesse, ela ia ser curada. Então, e ela foi, quando ela chega lá, ela toca na veste de Jesus. Jesus disse: Pedro, alguém me tocou. E Pedro, não sei se Pedro tem um pouco de nós, ou nós temos um pouco de Pedro, bastante impaciente ainda naquele momento, né? A gente às vezes imagina que Pedro falou: mas mestre, como que eu vou saber quem te tocou? Você está no meio de uma multidão, porque Jesus estava no meio da multidão, as pessoas o tocavam, queriam falar com Jesus, porque Jesus era um homem do povo, ele andava no meio das pessoas. Então Jesus repetiu para Pedro: Pedro, alguém me tocou, porque de mim desprendeu uma virtude. E a mulher disse: sou eu, mestre, quem te tocou. Então imaginamos, né, o esforço que essa mulher fez para chegar até Jesus. Que façamos também esse esforço e vencemos a multidão das nossas imperfeições, que vencemos a multidão das nossas dificuldades, dos nossos desafios, para tocar no Mestre Jesus. Ele disse: há muitas moradas na casa de meu Pai, e uma das moradas é a nossa morada. Que abramos as portas da nossa morada para que Jesus entre, para que Ele possa aqui estar, para que Ele possa fazer aqui morada. Jesus caminha no mundo, batendo nas portas das moradas, das casas, das moradias, que são o nosso coração. Que abramos o nosso coração para que Jesus entre, que abramos o nosso coração para que Ele possa fazer morada, que abramos o nosso coração para que Ele possa nos ajudar, a nos reformarmos, para que nós possamos nos transformarmos em pessoas melhores, em verdadeiras pessoas cristãs, que possamos fazer com que o Evangelho do Cristo possa entrar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que a gente possa a cada dia fazermos coisas cada vez melhores. Há duas certezas que eu particularmente tenho, e é importante também a gente refletir sobre isso. Uma, que nós somos imortais, e a outra, que tudo passa. Seja qual for o desafio que você esteja passando na sua vida particular, seja qual for o desafio que que nós estejamos passando na coletividade, que é um momento que nós estamos vivendo desafiador, tudo passa. Isso também vai passar. Já falamos que Jesus está no controle. Quantos anos tem a Terra? Mais de 4 milhões de anos, não é isso? E Jesus já era o governador da Terra. Para alguém que faz mais de 4 milhões de anos, que governa algum lugar, com certeza ele deve saber o que está fazendo. E Jesus sabe o que está fazendo. Ele está no comando, Ele está governando. Então cabe a nós, a cada um de nós, como habitantes aqui deste planeta, cada um sempre repetindo aquele velho clichê, por mais velho que ele seja, mas ele é correto e certo, cada um fazendo a sua parte, cada um cuidando de si, com certeza nós vamos avançar e vamos contribuir para este mundo de transição, de expiação e de provas, para este mundo que com certeza vai ser um mundo melhor. Mas para que a gente possa contribuir e sentir, precisamos transformar o nosso mundo, cuidar das nossas enfermidades, cuidar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, porque Jesus, a todo tempo que aqui esteve, Ele combateu isso. Então é isso que nós precisamos fazer com que
seja o nosso lema e o nosso esforço, né? Não adianta muitas vezes virmos só na casa espírita, sim, vir só tomar um passe. O passe, ele nos ajuda a isso, mas o que eu tenho que fazer é a minha transformação. Não vai adiantar eu vir todos os dias na casa espírita, não adianta eu todos os dias ir na igreja, não adianta se eu não me transformar, se eu não mudar. Nada muda se eu não mudo, nada muda se eu não mudo. Se eu não mudar, as coisas vão ser as mesmas coisas, porque muitas vezes querer ter resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, fazendo coisas iguais. Não, se fizermos coisas iguais, o resultado vai ser o mesmo. Então precisamos mudar, né? Nós precisamos mudar, fazer as coisas diferentes, e precisamos então entender esse ser humano que aqui está, que também é filho de Deus, que nasceu para ser feliz e com certeza vai ser feliz, né? Então precisa ter este olhar para nós. A gente pode ajudar o outro, mas a gente não pode mudar o outro. Nem Deus nos ajuda quando nós não queremos. Quando nós trancamos a porta, nem Deus abre, se nós não queremos. Então precisa nós. Eu consigo mudar eu consigo cuidar de mim. O outro eu apenas posso ajudar. Quando nós pedimos para Deus, nós pedimos ajuda. A transformação é nossa. Os recursos nós já temos. Então, porque é a nossa vida. Estarmos aqui reencarnados é a grande vitória para nós. Somos seres que viemos reencarnando de várias e várias reencarnações, de várias e várias existências. E essa existência é a melhor existência que nós temos, é a melhor existência, aonde nós estamos melhores. Hoje, amanhã nós seremos melhor do que hoje, porque hoje nós somos melhor do que ontem. Hoje nós somos reflexo de ontem, amanhã seremos reflexo de hoje. Portanto, se quisermos sermos melhores amanhã, Madre Teresa de Calcutá dizia, né, que ontem já se foi, o amanhã ainda virá. Por isso que o hoje se chama presente. É um presente de Deus que Ele nos deu para que a gente possa nos cuidar. E a doutrina dos Espíritos nos ensina que esse presente, o dia de hoje, nós reparamos o passado e construímos o nosso futuro. Então é nesse presente que Deus nos dá, é nesse dia, é neste momento que precisamos investir em nós, que precisamos buscar a cada dia o Evangelho do Cristo na sua essência, mas colocar em prática, porque só falarmos também não vai adiantar. Jesus, quando aqui esteve, Ele não veio aqui simplesmente mostrar os seus lindos olhos, o seu cabelo bonito. Ele veio aqui fazer. Ele não falou só na teoria, mas Ele praticou. Falou em amor e amor, falou em perdão e perdoou. Até o seu último suspiro que Ele deu em uma cruz, onde Ele foi assassinado, porque era um homem à frente do seu tempo, era um revolucionário da sua época. Por isso que Ele foi crucificado. E Ele perdoou aqueles, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E a espiritualidade nos diz que quando Jesus deu o último suspiro na cruz, Ele desceu até as zonas umbralinas para resgatar Judas. Então é importante lembrarmos que nós temos condições, que nós podemos e nós sabemos. E quando nós sabemos, a nossa responsabilidade aumenta. Então vamos a cada dia buscar o Evangelho do Cristo e colocar ele em nosso dia a dia, na nossa vida, para que possamos transformar o homem velho em um homem novo, aonde possa
fazer com que nós e as outras pessoas também, e o planeta onde nós vivemos, seja um lugar de paz, de harmonia, de alegria, para que seja maravilhoso de viver. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos.